Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou com você aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Se eu perguntasse a você aí qual é o maior mandamento, segundo Jesus, o que você me responderia? Não sei. Ou talvez, deixa-me pensar um pouco. Alguns responderiam aí de forma assertiva: amar a Deus acima de todas as coisas. Foi essa a sua resposta? Se foi, parabéns. Não é? Em Mateus, quando perguntado qual era o grande mandamento da lei, a resposta de Jesus foi essa: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Uma referência ao Shema de Israel. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Você pode ver essa resposta de Jesus lá em Mateus, capítulo 22, a partir do verso 34, que nos diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentou-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu fiz a leitura de Mateus 22, do 34 ao 40, não é? Que é essa conversa de Jesus aí com os fariseus. Então, para quem tinha dúvida ou não sabia, a resposta é essa. Mas posso fazer mais uma pergunta a você? Você tem amado o Senhor de todo o seu coração? Se a resposta for positiva, né? Se você respondeu aí, sim, eu tenho amado o Senhor de todo o meu coração, eu gostaria de fazer você outra pergunta. Você aborrece o mundo? E pergunto isso porque não tem como amar a Deus e amar ao mundo. São comportamentos antagônicos. Aqueles que amam a Deus não se amoldam aos padrões deste mundo, aos valores deste mundo. E isso eu tenho que dizer para você. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com você nesta noite. O texto que nós vamos estar fazendo a leitura é o texto de 1 João, capítulo 2, os versos 15 a 17. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 15, nos diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa e a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É uma ordem. Isso é expresso aqui. Não ameis o mundo. João, na sua carta, ele está falando aos seus leitores que eles não deveriam amar o mundo. Mas que mundo é esse? Você pode estar se perguntando aí, que mundo é esse que eu não posso amar? A palavra
né, que nós vamos ver aqui como mundo no Novo Testamento, ele tem alguns sentidos, né? Um deles é aí esse mundo físico, aquele mundo criado por Deus. Um outro sentido para a palavra mundo no Novo Testamento seria o ser humano, a humanidade. Tá? Quando você faz a leitura, por exemplo, João, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é esse mundo que Deus amou? O ser humano, as pessoas. Mas existe aí um outro significado para mundo no Novo Testamento, que é justamente aí esse sistema, os valores, os conceitos que regem o mundo. Então, é esse último significado que João está falando aqui, que nós não devemos amar o mundo como sinônimo de sistema. Esses nós não podemos amar. A natureza, o ser humano, sim. Mas esse sistema aí, não. A palavra mundo, né, no Novo Testamento é cosmos. E ele vai ser aí, o significado dele vai ser aí a sociedade nos falsos valores, nas falsas maneiras de viver, o sistema em que Satanás impera, é o príncipe deste mundo, que vai se opor ao que é a obra de Cristo. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, esse sistema inimigo aí de Deus. E nós, seres humanos, estamos inseridos neste mundo. João está dizendo, mas vocês não podem amar o mundo. Vocês não podem ser regidos por esse sistema, por esses valores. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. Quando eu abri o computador hoje, eu vi uma paisagem, né? Era um navio ali no Caribe, uma paisagem belíssima, né? Você conseguia ver o verde, conseguia ver o mar, uma praiazinha mais afastada. O navio estava realmente naquele mar. Estava ali naquelas águas. Mas as águas não estavam dentro do navio. Porque se isso acontecer, o navio afunda, não é assim? Nós estamos no mundo. Mas esses valores do mundo, esse sistema não pode estar nas nossas vidas, porque nós somos cidadãos dos céus. O sistema do mundo, ele tem aí 3 armadilhas para tentar capturar você, para fazer com que o cristão caia. E o texto de João vai falar acerca disso. Ele vai falar aí da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. A concupiscência da carne é algo muito interessante, porque ela não está fora, ela está dentro de você. É um inimigo que te ataca de dentro para fora. São os desejos que estão dentro de você. São os prazeres que estão dentro de você. A concupiscência da carne, então, é simbolizada aí pela vida, que é dominada pelos desejos. A carne diz respeito
a essa nossa natureza caída. São os impulsos que gritam forte, querendo ser satisfeitos. E aí, nesse leque, os desejos impuros, os pensamentos, palavras, ações, os adultérios, as fornicações, os prazeres carnais, é essa teia aí que tenta controlar a vida. Como vencer? Não ser controlado pela carne, mas sim pelo Espírito. O Espírito e a carne vão militar, vão lutar. Mas quem controla você precisa ser o Espírito. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Então você pode estar no lugar mais isolado do mundo, sem ninguém ao seu redor, vai estar aqui dentro de você. A concupiscência dos olhos já é diferente. É o que te ataca de fora para dentro. Os olhos é a porta que você vê o mundo. É aquilo que você olha e quer ter para você. É aquilo que você vê e deseja. Se a gente for parar para olhar para a Bíblia, vários relatos, nós vamos ver quantas pessoas que olharam, desejaram e caíram. A começar com Eva, não é? Que olhou para o fruto e viu que aquele fruto era algo desejável, algo que ela queria. E aí você vai ver outros tantos exemplos na Bíblia que vão dizer isso. Então, cuidado com os seus olhos. Cuidado para onde você está olhando, para que isso não se torne um tropeço para você. A Bíblia vai dizer que se seus olhos te fazem errar, te fazem pecar, é melhor que você o arranque. Não literalmente, certo? Mas você precisa vencer isso. E vai falar da soberba da vida. A palavra grega utilizada aqui no texto é alazoneia. Os gregos utilizavam aí essa palavra para falar da postura de algumas pessoas. Pessoas que gostavam de atribuir a si mesmo qualidades que elas não tinham. Eles falavam de coisas que eles não possuíam. Então, geralmente, eles falavam isso para as pessoas que não conheciam, pessoas que não eram da área, que não eram da cidade, não faziam parte ali daquela redondeza. Pessoas que diziam que conheciam reis, que eram conselheiros de fulano, de ciclano, sem ter nem passado pela porta, pela calçada deles. Pessoas que queriam impressionar os outros, construindo aí uma imagem falsa. Eram pessoas que procuravam aí vanglória com coisas externas. Pessoas que gostavam de ostentar. Pessoas que queriam ter para si a atenção, estar aí debaixo dos holofotes. Quem vive dominado aí pela soberba da vida,
vive num esforço impressionante, tremendo. Vivem querendo impressionar os outros. Vivem querendo dar a si mesmo uma importância. Que para elas a importância é ter isso ou aquilo. Ó. Vivem de aparência. Querem aí o reconhecimento. Querem ser reconhecidos. Não por quem são de fato, mas por uma imagem que construíram, que está longe de ser a real. Que está longe de ser a real. Mas João vai dizer, o mundo passa. O mundo passa. Bem como a sua concupiscência. Esse mundo vai passar. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece. Então, se o mundo vai passar, o que vai ficar? O que vai permanecer? O que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Eu não sei se você já comprou aí ações na Bolsa de Valores, né? A Bolsa é uma instituição que organiza isso, né? O mercado, né, de ações. Então, se uma empresa quer levantar dinheiro, ela vende ações. E que ambiente seguro? A Bolsa de Valores. Se alguém quer comprar, que ambiente seguro? Também Bolsa de Valores. Mas você compraria ações de uma empresa que você sabe que vai falir? Você compraria ações que você sabe que, ao invés do preço da ação subir, vai cair? De forma desenfreada? Creio que não. Creio que não. Loucura. O mundo passa. O mundo vai passar. Por mais tempo que nós tenhamos aqui. Hoje eu falava isso. Eu dei aula hoje, não na minha classe, mas na classe dos adolescentes. E eu falei sobre isso com eles. Eu já conheci pessoas que viveram muitos anos. A pessoa que eu conheci que viveu mais tempo viveu 106 anos. A segunda, 104. Muito tempo. Mas o que é isso diante da eternidade? Nada. Nada. E essas pessoas, por mais que elas tenham vivido aí muitos anos, quando elas partiram daqui, elas não conseguiram levar nada consigo. Ninguém leva. Nem o mais rico, nem o mais pobre. Nem riquezas acumuladas, nem dívidas acumuladas. Nada você leva. O que é que você vai levar daqui? O mundo passa e a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se você precisa investir em alguma coisa, você deve investir naquilo que permanece para sempre. Você tem que investir na vida eterna. E como é que
que você vai viver eternamente com Deus? Você vai viver eternamente com Deus se aqui você viveu com Ele. Se você desenvolveu um relacionamento com Ele. Não há meio termo, meus irmãos. Ou amamos o mundo ou amamos a Deus. Ou somos movidos pela carne com os valores do mundo, ou somos movidos pelo Espírito com os valores do reino. Ninguém pode servir a dois senhores. Precisamos orar para que o Espírito encha aí as nossas vidas da presença do Senhor, de intimidade com o Senhor. Precisamos ser limpos pela palavra. E aí, para você ser limpo pela palavra, você tem que ler a palavra, você tem que estudar a palavra. Precisamos estar com pessoas que nos levem para perto de Deus. Mas há pessoas que investem o seu tempo com pessoas que arrastam os seus pés para distante de Deus. Não ameis o mundo. Parem de amar o mundo. Os leitores de João não poderiam estar aí de forma incoerente, tendo um relacionamento com Cristo e com o mundo. O mundo era aquele sistema moralmente corrupto que estava em oposição a Deus, a tudo que Deus preza, a tudo que Deus é. Esse sistema satânico que se opõe ao reino de Cristo. O amor do Pai não está nele, não está naquele que ama o mundo. Você deve amar a Deus, deve direcionar o seu amor a Deus em resposta ao amor que Deus já mostrou, já demonstrou a você. Não dá para amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. O mundo passa. João vai ressaltar aqui essa brevidade da vida. As pessoas estão deixando gastar-se neste mundo, gastando os seus recursos, gastando o seu tempo. E não estão se preparando para a era vindoura. Não estão investindo no mercado correto. É uma tragédia investir nossos recursos naquilo que não vai durar. A quem você está servindo? A Deus ou ao mundo? Ou a você mesmo? Você pode até responder aonde você está a essas perguntas que eu fiz. Mas a resposta a estas perguntas, ela não pode ser validada pelas palavras proferidas. Ela tem que ser validada pelas ações, pelo testemunho, pela maneira como você se porta diante da multidão ou quando você está sozinho, envolto em seus próprios pensamentos. O que é que move você? É o desejo sincero de permanecer eternamente? Você precisa entender isso. Tudo aqui é passageiro, é efêmero, vai passar. A beleza, a juventude, os prazeres, a alegria, a tristeza, tudo isso é passageiro, tudo é passageiro. Se você deseja permanecer eternamente, deve amar a Deus. Amar ao Senhor e fazer a sua vontade. Para amá-lo, você deve conhecê-lo. Ter um relacionamento de intimidade e comunhão com o Senhor. Que Deus nos ajude a não amar o mundo,
que sejamos movidos pelo Espírito e não amar o mundo, mas amar a Deus acima de todas as coisas e permanecer até o dia que formos daqui, ou o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.